Marcos, capítulo 15, e o versículo 37, o escritor falando ali, está falando, é um versículo que está sobre, é um dos menores versículos da Bíblia, não é o menor, mas um dos menores. Marcos 15, 37 diz: E Jesus, dando um grande brado, expirou. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Pai querido, nós te agradecemos. Te louvamos pela tua bondade de estarmos na tua casa para cultuar o teu nome, e tu sabes o coração de cada um daqueles que aqui estão, do teu povo que veio para participar também da Santa Ceia. E que a tua bênção e os teus cuidados sejam sobre todos, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, nós estamos nesta semana conhecida como a Semana da Pátria, a Semana da Independência, a semana que o Brasil comemora a sua independência. E nesse ano, 7 de setembro, o Brasil estará comemorando 199 anos de independência política de Portugal. Refletindo alguma coisa, eu quero fazer um paralelo sobre o brado do Ipiranga e o brado do Calvário. Marcos 15, 37, o autor diz: E Jesus, dando um grande brado, expirou. E Jesus, dando um grande brado, expirou. O maior grito de independência, o maior grito de livramento, o maior grito de libertação, não foi ecoado nas margens do Ipiranga, mas o maior grito de independência foi ecoado no alto do monte chamado Calvário. Esse brado de independência, lá nas margens do rio Ipiranga, foi pronunciado por alguém que tentava lutar e tentou lutar e lutou pela independência do Brasil. Mas, sem dúvida, o brado do Calvário foi muito maior e de grande significado para a humanidade. Enquanto Dom Pedro I, à margens do riacho do Ipiranga, ele disse independência ou morte, e ali estava sendo celebrado a independência política do Brasil, que era colônia de Portugal. E ali se viu então a independência. Mas eu quero dizer nessa noite, no Calvário se ouviu não o brado da independência de um país, não o brado da independência de uma colônia que era o Brasil, que estava sendo colonizado por Portugal, mas lá no Calvário se ouviu o brado que trouxe libertação para toda a humanidade da escravidão do pecado. Lá no Calvário se ouviu o brado de Jesus dizendo: está consumado. Toda a missão, todo o papel, toda a tarefa que ele veio para fazer, para trazer libertação, paz, alegria à humanidade, aconteceu no Calvário, quando ele realmente concluiu toda a tarefa e a sua missão para salvar o homem, para libertar o homem, para trazer paz ao coração do homem e para proclamar a libertação do homem da escravidão do pecado. Sem dúvida se pode fazer um paralelo entre os acontecimentos do Ipiranga e os acontecimentos do Calvário. Nós vemos que a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país. Marca o fim do domínio e a conquista da autonomia
política do Brasil. Muitas tentativas anteriores a esta de Dom Pedro I ocorreram, pessoas se levantaram tentando proclamar a libertação do Brasil de Portugal, mas todas as tentativas foram sufocadas. Muitas pessoas morreram na luta por este ideal de ver o Brasil livre de Portugal. Por exemplo, um dos homens mais conhecidos que lutou pela independência do Brasil foi Xavier, considerado Tiradentes, que foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país. E hoje o Brasil até tem 21 de abril, é feriado em memória a Tiradentes, que foi um precursor de Dom Pedro I, tentando trazer a libertação para a nação brasileira. Nós vemos que o próprio Dom Pedro I teve, antes desse 7 de setembro, ele teve algumas iniciativas para ver o Brasil livre de Portugal, sendo um país independente. Teve o dia que se chama o Dia do Fico, que foi 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro I recebeu carta de Lisboa exigindo seu retorno para Portugal. E ele disse: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar. E foi considerado o dia do fico, porque ele disse: eu não vou voltar a Portugal, eu vou ficar e vou lutar pela independência de Portugal. Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram Portugal, pois ele estava preparando o caminho para a independência do Brasil e, portanto, ele convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a retornarem para o reino. Tudo isso desagradou muito a Portugal, e ele conclamou o povo para lutar pela independência. E quando Dom Pedro I estava em viagem de São Paulo para Santos, ali na margem do Ipiranga, que é próximo à capital, que hoje pertence tudo à mesma cidade de São Paulo, nós vemos que chegaram notícias em suas mãos que Portugal estava anulando aquela Assembleia Constituinte que ele tinha feito e exigindo a sua imediata volta para Portugal. Foi então que Dom Pedro levantou a espada e gritou: independência ou morte, isso em 7 de setembro de 1822. É claro que, embora existem muitas contestações sobre essa liberdade, se foi dessa maneira, se foi assim, há outros historiadores que contam outro tipo de história, mas pelo menos a história oficial da independência do Brasil é esta. E nós sabemos que o Brasil, ele ficou independente de Portugal, então em 7 de setembro de 1822. Nós vemos que pós-independência, os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foi os Estados Unidos e o México. Mas Portugal, não contente com a independência e para reconhecer essa independência, exigiu um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência da sua ex-colônia. E sem esse dinheiro, Dom Pedro I recorreu ao primeiro empréstimo oficial do Brasil, da Inglaterra, pedindo emprestado esses 2 milhões de libras. E de lá para cá, o Brasil vive sempre com dinheiro emprestado, sempre em dívida, sempre não muito livre, né? Em dezembro desse mesmo ano, 1822, então Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. E o Brasil começou a viver como um país independente. Tudo isso aconteceu, mas há uma pergunta: será que o Brasil está livre mesmo? Será que o Brasil é um país independente?
Essa nação que, sem dúvida nenhuma, quem conhece um pouco do mundo, quem visitou muitos países, sabe que o Brasil é um país abençoado e poderia ser o melhor país do mundo. Poderia, com muitas vantagens na frente de outros países, poderia ser o país mais lindo para se viver. E não é, porque desde quando era colônia, ele já foi saqueado, foi roubado, e muitas riquezas desse país foi levado para outros lugares. Mas, meus queridos, o Brasil ainda não está vivendo a sua verdadeira independência. Há muitas coisas que escravizam essa nação, mas houve um brado lá no Calvário, que foi de fato o mais importante acontecimento, não de um país, não de uma nação, não de uma colônia, mas o mais importante acontecido para toda a humanidade. Ali no Calvário, Jesus bradou dizendo: está consumado. Marca o fim da lei e o início do tempo da graça. Marca o tempo da graça para eu e você viver o tempo da misericórdia. Marca a salvação para toda a humanidade. Marca ali através do sacrifício de Cristo no Calvário e através do brado, marcou que ele consumou, estava consumado, estava tudo realizado, para que eu e você pudéssemos ir para o céu, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que a bênção de Deus pudesse ser derramada sobre toda a vida, sobre toda a carne. Deus trabalhou com muita gente, e principalmente com o povo judeu, para pavimentar o caminho da vinda de Jesus Cristo a esse mundo, para trazer libertação para todos os povos e raças. Nós vemos que assim como Dom Pedro, e assim como muitos outros se levantaram, pavimentando a independência do Brasil, mas com muita mais graça e com muita mais força e com algo muito mais justificativo, nós vemos que Deus levantou diversos homens para pavimentar a salvação da humanidade. Desde que o pecado entrou na raça humana, Deus já providenciou o jeito da misericórdia para salvar a humanidade, e Deus foi levantando homens, e Deus foi capacitando pessoas para que realmente o seu nome fosse glorificado, e Deus foi trabalhando através de diversas pessoas. Deus fez um julgamento e deu uma libertação já lá no Jardim do Éden, e ali Deus foi trabalhando. Depois Deus foi trabalhando com pessoas. Deus levantou Noé, Deus levantou Sete, Deus levantou outros, e Deus levantou Enoque, e Deus levantou Abraão, e de Abraão Deus levantou Isaque, e Deus levantou Jacó, pavimentando para que o povo pudesse entender o amor de Deus, e através da nação de Israel todas as nações fosse abençoada. E nós vemos que Deus foi trabalhando. No Velho Testamento, Deus levantou inúmeros reis, Deus levantou inúmeros profetas para profetizar acerca da vinda de Cristo, principalmente o profeta Isaías, que foi o profeta considerado profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca de Jesus, dizendo que viria aquele que seria luz para iluminar as nações. E nós vemos que o caminho foi pavimentado para que acontecesse realmente o grande brado do Calvário. Já no Novo Testamento, Deus levantou João Batista, e João Batista era a voz que clamava no deserto, proclamando libertação. Aquela voz foi calada, ele foi executado, mas ele preparou o caminho dizendo: aquele que vem após mim, é ele que vai dar o brado da libertação, é ele que é o libertador, é ele que é o transformador, é ele que vai abençoar, é ele que realmente é o Salvador, e eu não sou digno nem de baixando desatar as suas sandálias. E na vida
de João Batista, houve esse clamor apontando para Jesus, dizendo: é Ele. E nós vemos que na vida então de Jesus teve um momento decisivo. Ele resolveu libertar a humanidade das garras de Satanás, tanto lá no céu. Eu não sei como foi essa reunião no céu, mas ele colocou-se à disposição para ser o Emanuel, o Deus conosco, o vir para essa terra, para dar a libertação para a humanidade. E ele resolveu descer a esse mundo, e depois lá no Getsemane, numa batalha terrível, aonde o seu suor virou em gotas de sangue, mas ele dizia: Deus, não se faça a minha vontade, faça a tua vontade. Enquanto Portugal não queria a libertação do Brasil, mas Deus mandou Jesus Cristo para dar libertação a mim e a você, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo você é liberto, liberto para adorar, liberto para louvar. Hoje você é livre para buscar ao Senhor, para sentir a sua presença, para ver o novo e o algo tremendo de Deus acontecer na tua vida. Jesus tomou diversas medidas para trazer alegria, para trazer paz aos corações escravizados. A Bíblia diz que o povo que andava em densas trevas viu raiar a luz. E assim nós vemos que Jesus foi convocando. Ele convocou homens que deixaram tudo para seguir seus ensinamentos. Jesus determinou que ninguém mais precisava ficar preso nas garras do inimigo, nem na lei que não conseguia salvar ninguém, só era paliativo. Mas Jesus veio não como paliativo, ele veio como a solução definitiva, dar solução à sua vida. Por onde Jesus passava, ele conclamava o povo para segui-lo, para abandonar a escravidão do pecado. E no alto do Calvário, então ele disse: está consumado. Mas para chegar no alto do Calvário, o diabo fez diversas investidas para Jesus abandonar a ideia de libertar a humanidade. Assim como Portugal fez diversa investida para Dom Pedro não decretar a libertação do Brasil, que era colônia de Portugal. Nós vemos que o diabo fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Mas Jesus estava determinado, ele tinha uma missão, e a missão era fazer a vontade do Pai, e a missão era libertar o homem, a missão era que o véu fosse rasgado, e o homem tivesse livre acesso a Deus. Todo o preço agora estava pago, não ficou dívida como o Brasil ficou endividado, para ser livre, para que alguém decretasse a libertação. Mas a Bíblia diz que toda a nossa dívida foi paga lá na cruz do Calvário. A nossa dívida foi cravada na cruz, e ele disse: está consumado, não deve mais nada, o preço já foi pago, porque o meu sangue purifica o pecado de todo mundo. Todo o preço estava pago. Agora é apenas usufruir aquilo que esse ato provocou. Esse ato provocou os céus para você. Esse ato provocou Deus conosco. Esse ato provocou as bênçãos dos céus sendo realidade nas nossas vidas. Através do ato realizado por Jesus, todos os homens podem ser livres. Jesus livrou a humanidade do pecado que controla, que escraviza, que confunde, que cega, que amarra, que mata. Mas Jesus veio para trazer libertação. Jesus livrou a humanidade das trevas do mal, da condenação, da destruição. Jesus veio para decretar a independência do homem que estava escravizado. Hoje você é livre, porque ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre, porque você conhece a verdade. A verdade está na tua mente, a verdade está no teu coração, a verdade está sendo produzida pelo Espírito Santo na tua vida. Quando você lê a palavra liberta, porque a palavra é Cristo, e Cristo é
o homem que liberta, é o Deus que liberta, é a pessoa que liberta, e você hoje é livre para adorar, para bendizer, para seguir com passos firmes para o céu. Nós vemos que Portugal fez de tudo para que o Brasil não fosse livre. Assim, eles poderiam continuar levando as riquezas desse país para Portugal. Um dos piores males do ser humano é a escravidão. Um dos piores males que acontece na humanidade é a humanidade ser escravizada. Escravizada por uma nação, escravizada por um povo, escravizada por uma ideologia, escravizada por alguma coisa. E nós sabemos que uma pessoa escravizada, ela sonha, ela clama, ela chora, ela pede, ela luta para ser livre. Da mesma maneira, nós vemos que o diabo, ele luta diariamente, de todas as maneiras, para deixar a humanidade presa, para que a humanidade não venha ter liberdade, que a humanidade não venha ser livre. Satanás faz de tudo para saquear as riquezas que você recebeu dos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, há riquezas insondáveis que você recebeu de Deus na tua vida, desde que você aceitou Jesus. Você recebeu a riqueza da salvação da tua alma, e a salvação da tua alma não tem preço. A salvação da tua alma custou realmente o preço do sangue de Jesus, e isso não tem preço, é incalculável. Nós vemos que há muitas riquezas que o crente recebe: a salvação, a paz interior, a alegria da salvação, a alegria de viver para Cristo. O crente recebe os dons espirituais, os frutos do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, a alegria de saber que vai para o céu. Você sabe para onde vai, você sabe aonde vai chegar, você sabe como que será o teu fim. O teu fim não será o inferno, o teu fim não será a destruição, mas o teu fim será a vida eterna com Cristo, porque foi Ele mesmo que diz: não turbe o vosso coração, eis que na casa de meu Pai há muitas moradas. Uma morada foi assegurada para você, você sabe para onde você vai. Há riquezas insondáveis de Deus na tua vida, há riquezas tremendas dos céus para você, mas Satanás quer saquear essas riquezas que você recebeu. Ele quer tirar de você, e se você não vigiar, você vai perder. Por isso a Bíblia diz: guarda o que tens, guarda o que você recebeu, guarda o que tens, porque você tem alguma coisa. Mas, meus queridos, muitos estão deixando de vigiar, estão perdendo aquilo que receberam do Senhor. Mas a palavra de Deus é: guarda o que tens, guarda o que tens. Não permita que ninguém roube, e muito menos Satanás venha roubar aquilo que você recebeu do Senhor. Venha roubar essa alegria que é contagiante, essa alegria do céu na tua vida. Independe das lutas, independe da prova. Não tem luta, não tem prova que possa tirar Deus a vida de um crente, que possa tirar a alegria da salvação. O crente, mesmo passando por momentos complexos e complicados, ele vai marchando com passos firmes e fortes, e sentindo uma alegria indizível dos céus da sua vida, porque os céus estão abertos para os crentes, os céus estão abertos para aqueles que buscam o Senhor, os céus estão abertos para aqueles que realmente derramam a sua alma ao Senhor. Aquele que está arrependido, aquele que busca o Senhor, vai realmente encontrar as bênçãos do Senhor. Infelizmente, até hoje, o Brasil traz no seu bojo algumas escravidões. Em muitas coisas, o Brasil não é livre. O Brasil ficou livre de Portugal, mas continua preso pela ignorância do pecado, preso pela imoralidade, pela idolatria, pela prostituição que assola essa nação.
E agora, de maneira muito clara, o Brasil está preso pelas injustiças sociais, pelas corrupções, pelas maldades. Não há, parece, justiça. As injustiças é que está sendo praticada. Nós estamos vivendo num país que aquilo que é correto não é mais correto. Aquilo que é errado é o certo, e o que é certo é errado. Aquele que rouba fica livre, e quem tem vida justa vai para a cadeia. E é assim que nós estamos vivendo, troca de valores. Quem defende a família pode até ser preso. Quem banaliza a família é aplaudido. Que país é esse? É um país preso na ignorância. É um país que não está sentindo a sua liberdade e não está usufruindo a sua liberdade. E o pouquinho de liberdade que tem, daqui a pouco, se não abrir os olhos, poderá ser tirada e sufocada. Mas louvamos a Deus, porque aquele brado lá no Calvário foi uma libertação de uma vez por toda, libertação total. Só desfruta de quem tem Jesus no coração. A humanidade sempre procurou a liberdade está no centro das aspirações humanas, mas apesar da liberdade ser vital para a humanidade, ela sempre, infelizmente, foi vítima de algum tipo de aprisionamento, de algum tipo de pessoas que querem manter a humanidade em cadeias, em escravidão, em prisões, não querem que a humanidade seja livre, sem falar também das prisões e amarras que golpeiam a alma, do espírito, a ansiedade, as angústias, os medos, as fobias, os transtornos físicos, os transtornos psicológicos, os transtornos que estão avassalando e destruindo o ser humano por dentro. Meus queridos, nós sabemos que a maior escravidão está no âmbito espiritual, quando a alma é aprisionada. Mas Jesus deu um grito: está consumado. Ele estava decretando a liberdade das garras do inimigo e decretando vida abundante a todos os seus seguidores, a todos aqueles que abrem seus corações. Você tem vida abundante porque você tem Cristo na vida. Você foi escolhido para fazer a diferença e para dizer para esse mundo que existe solução para qualquer tipo de problema, desde que abra o coração a Jesus Cristo, porque Jesus já deu o brado da vitória, já deu o brado da conquista, já deu o brado da libertação, já deu o brado da vitória para todo ser humano. Ele disse: está consumado, e Ele consumou toda a sua missão, que veio para fazer, para que o homem viesse sentir-se livre, e que você possa sentir livre na sua alma. E com respeito ao Brasil, vamos orar pelo Brasil, porque há amarras, há demônios querendo aprisionar essa nação, há demônios querendo tirar a liberdade, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de louvar ao Senhor. Mas a igreja, se ela clamar, se ela buscar ao Senhor, se ela se arrepender dos seus pecados, se ela realmente consertar os seus caminhos, os céus vão descer, a graça e a misericórdia vão ser derramados, e um novo tempo de refrigério virá para a igreja, e o avivamento que a igreja está esperando não vai ficar só nas prédicas, não vai ficar só no papel, não vai ficar só nos cânticos, vai ser algo real, sentido na vida de cada pessoa vai sentir o extraordinário dos céus acontecendo. E a minha oração, que os céus possam se abrir e você venha ser livre para adorar, para buscar e para sentir o novo dos céus na tua vida.